Hoje, para tentar entender todos esses dados, a gente vai receber agora o diretor da Quest, o Felipe Nunes, que hoje está lá em São Paulo. Felipe, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Sadi, boa tarde a quem está no estúdio e nos assistindo também. Sadi, começar a dizer a leitura. Não, porque a gente quer entender esse número novo, né? O Flávio e o Lula empatados tecnicamente, pela primeira vez o Flávio à frente, numericamente, à frente do presidente Lula. Como explica isso agora? Vamos lá, então vou pedir aqui a nossa produção. A gente vai trabalhar com o telão aqui no estúdio de São Paulo, porque eu quero aprofundar alguns dos recortes que eu trouxe. Você aqui com o Joel, e aqui, não deixar vocês deixando ele sozinho, vim pra cá falar com ele. Olha só, esse é o gráfico que vocês estavam vendo agora, aí no estúdio, né? O Lula tinha 48 lá em agosto de 25, esse cenário evoluiu, hoje tem 40 pontos, eram 32% pro Flávio nesse cenário contra o Lula, hoje o Flávio tem 42% de intenções de voto. O que eu quero destacar nessa primeira análise, Sadi e nosso assinante? Olha esse primeiro recorte, como ele conta bem a história do que está acontecendo com a eleição. Se a gente compara o que está acontecendo entre mulheres e homens, a gente percebe que, neste momento, o Flávio tem uma vantagem no público masculino e, lentamente, a gente vai vendo o presidente Lula perder vantagem no público feminino. Então, esse é um primeiro recorte fundamental para a gente entender por quê. Porque as mulheres sempre foram um segmento da sociedade que mais, né, a gente observa destaque na eleição de 2022 em favor do candidato do PT. Olha como essa margem vai diminuindo. No caso dos homens, né, o outro pedaço da tela, a gente vê que o Flávio vai consolidando ali o seu espaço. Desde fevereiro, ele passou, né, de fevereiro em diante passou a liderar nesse segmento. Então, as coisas parecem que vão se ajustando e por isso a gente vê uma distância sendo modificada ali na direção de Flávio, embora o cenário continue empatado. Outro destaque que eu quero dar é para análise de idade, né? Agora já dá para ficar claro, olha como os jovens de 16 a 34 anos, nessa rodada, 46% aprovam, tem intenção de voto em favor do Flávio, contra 38% que tem intenção de voto no eventual segundo turno contra o Lula. Na população adulta, né, que vai de 35 a 59 anos, a gente também está vendo uma tendência de queda do presidente Lula ao longo do tempo e de crescimento e consolidação do nome do Flávio hoje. O Flávio tem 43 a 38, empate, né, quase na margem de erro ali, porque a margem nesse caso é um pouco maior, até que a gente chega no público com 60 anos ou mais, essa terceira coluna. Olha o que a gente vê lá nessa terceira coluna. O Lula tem 47 pontos, aqui é o único segmento em que o Lula está vencendo, e o Flávio tem 37. Ou seja, o que a gente encontra até agora é uma vantagem de Flávio entre os homens, uma vantagem de Lula entre as mulheres, e ela vem diminuindo. No caso dos jovens, uma vantagem de Flávio aumentando, na população adulta um empate técnico, mas com uma tendência de melhor para o Flávio, no caso de 60 anos ou mais, esse é o espaço, né, em que o Flávio consegue de fato ter um resultado mais positivo. Eu quero mostrar mais um recorte, que é o de renda. Por que esse recorte é importante, Sadi e assinante? Porque há muito tempo a gente tem visto o presidente Lula ter um desempenho muito favorável na população com até 2 salários mínimos. Isso continua se repetindo, né? Nas intenções de voto, Lula tem 52%, o número está estável desde fevereiro, contra 29% do Flávio. Vai ter uma oscilação ali no mês de março, mas essa oscilação de tendência não se confirmou. Então Lula com muita vantagem entre os mais pobres. O que chama atenção, eu vou pedir para a gente agora andar para a coluna do meio. Olha o que a gente está vendo na coluna do meio. Exatamente no público que o governo apostava que haveria uma grande repercussão da isenção do imposto de renda, que é o público de 2 a 5 salários mínimos. A isenção apareceu, já é o terceiro ou quarto mês em que ela, né, cai na conta, e olha aí, o Flávio só melhora o seu desempenho em relação ao Lula. Hoje o Flávio tem 47%, o Lula tem 36%. E nas faixas com mais de 5 salários mínimos, o que a gente está vendo é, de novo, no começo da série, lá em dezembro, os dois estavam empatados e agora o Flávio leva vantagem. Então, de novo, repetindo, nos extratos de renda, o que a gente está observando é o Lula ganha entre os mais pobres, não consegue ganhar resultado positivo em classe média e na renda mais alta. Estou chegando, tô quase chegando no fim dos recortes, mas eles são importantes, vocês vão entender. Nos católicos o Lula leva vantagem, 46 a 38, mas essa vantagem diminuiu ao longo do tempo, no começo desse ano, mas é impressionante. Aí a gente está vendo na tela, ó, como é que essa vantagem do Lula era 54 a 30 pontos, agora ela é de 46 a 38, então houve uma diminuição, mas a coluna do lado é que me chama bastante atenção. Há mais de um ano eu dei uma entrevista para o Thiago Prado no Jornal Globo, em que eu chamava atenção para a dificuldade que o Lula teria com o voto evangélico. E isso acontece porque o voto evangélico é um voto muito mais conservador, muito mais baseado em valores, e o que a gente está vendo ao longo deste ano é que, de fato, o Flávio vai ganhando cada vez mais importância nesse grupo. Hoje, o Flávio teria 56% das intenções de voto contra 25% do Lula. Tudo isso, Joel, Sadi, assinante, foi feito para a gente chegar nessa tela. Todo mundo que acompanha o trabalho de análise que a gente faz aqui na Globo News sabe que lulistas e a esquerda tendem a votar mais, né, no candidato petista, a direita não bolsonarista e o bolsonarismo num cenário de Lula e Flávio tendem naturalmente a votar mais à direita. Mas o que chama a atenção mesmo são os independentes. É neles que a gente tem que focar. Eu vou pedir a câmera do estúdio para fazer um zoom aí nessa coluna do meio dos independentes, para a gente olhar bem de pertinho e entender o que está acontecendo. Olha só, entre os independentes, 36%, exatamente, maravilha, 36% dizem que não vão votar em nenhum dos dois, nem em Lula, nem em Flávio. O curioso é que 33% dizem que vão votar no Flávio e 26% vão votar no Lula, ou seja, Sadi, por que o Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, embora tecnicamente empatado na margem de erro, porque ele está ganhando espaço neste primeiro trimestre sobre o eleitor independente. E isso acontece por uma questão que está representada nesse gráfico. Eu chamei a atenção para isso no mês passado e agora eu vou enfatizar. Do lado esquerdo eu perguntei, Lula é mais moderado que o PT? Sim ou não? 42% dizem que sim, 42% dizem que não. Aí eu faço uma segunda pergunta. E o Flávio Bolsonaro é mais moderado do que a família Bolsonaro? Olha o que está acontecendo. A distância, que era de 48 a 38, não contra sim, passou para 45 a 39. A maior parte dos brasileiros continua achando que o Flávio não é moderado, né, mais moderado que a família, mas a distância ao longo do tempo está diminuindo. O que isso quer dizer? E com isso, Sadi, eu devolvo a bola aí para o estúdio do Rio. Olha os independentes. Aqui eu vi um recorte da mesma pergunta só nos independentes. Quando eu olho só para aquele subgrupo e pergunto, o Flávio é mais moderado que a família Bolsonaro? Entre os independentes, aquele público que vai definir a eleição, 53% em março diziam que Flávio não é mais moderado que a família. Agora, 43%, houve uma diminuição de 10 pontos, claro que a margem de erro aqui é maior, mas olha a tendência, quando a gente vê o outro lado. 28% diziam em março que Flávio sim é mais moderado que a família Bolsonaro, agora já são 37%. O que aconteceu para que aquele empate numérico se transformasse, Sadi, na verdade, numa evolução, né, dos números, ainda empatados tecnicamente, mas com o Flávio numericamente à frente, houve um número maior de independentes, passando a acreditar que o Flávio é diferente de sua família e, portanto, isso reduz a sua rejeição. Ontem a gente recebeu aqui o ex-ministro José Dirceu, e aí ele disse que o Flávio Bolsonaro, o candidato é o Jair. O Flávio é um delegado, assim como o Tarcísio.
Mas a estratégia do Flávio Bolsonaro de se colocar como o bolsonarista moderado, que tomou vacina, está funcionando, segundo essa pesquisa, os dados novos da Quest. Como é que fica para o governo, meu irmão? Fica mais difícil, porque o papel de moderação, quem exerceu na última eleição foi o Lula. E ganhou por causa disso. Ganhou por uma diferença pequeníssima, mas por causa disso. E hoje está difícil o Lula ganhar esse centro, porque não corresponde aos fatos do governo dele, né? E o Flávio está tentando convencer as pessoas de que ele é mais moderado. Pode ser, provavelmente, na minha opinião, ele não, vai falhar, né, no cumprimento dessa promessa, assim como o Lula falhou no cumprimento do governo de unidade nacional. Mas então acho que fica mais difícil se as pessoas se convencerem de que ele é mais moderado. Porque é muito difícil você imaginar, não é que ele está cometendo o estelionato eleitoral, ele está dizendo que vai ter indulto, está dizendo que tem a guerra com o Supremo, está dizendo isso. O irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que está fora, vai voltar, se ele for. Eles estão dizendo isso, né? Então, assim, é como que o discurso de moderado está colando nesses dados na sua avaliação. Deixa eu chamar aqui, quero te ver, Gadinho, só jogar mais alguns números, porque a Quest também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então, começando com março do ano passado, 41% aprovavam a gestão do presidente. Um ano depois, esse número foi para 44% e agora 43% aprovam o governo. Na linha vermelha, você vê a desaprovação, tá? Em março do ano passado eram 56%, mês passado 51% e agora 52% desaprovam o trabalho do presidente Lula. 3% não sabiam ou não responderam em março do ano passado e 5% nas duas últimas pesquisas. Felipe, agora estão falando de governo, né? Da situação do governo com esse nível de aprovação. A sua avaliação, por favor. Adi, é muito importante que a gente consiga, nesse momento, entender e compreender a dinâmica do governo, porque essa é uma eleição sobre o governo Lula. As pessoas vão votar em outubro, olhando para o desempenho que o incumbente teve até aqui. É óbvio que o que vai estar em consideração, e a melhor maneira de medir isso, é usando esses dois indicadores. O indicador de aprovação, que você acabou de mostrar, e o indicador de avaliação. Então, para a gente compreender quão grave é a situação que o governo Lula passa nesse momento, eu vou pedir de novo aqui para a gente voltar para o estúdio, porque eu quero abrir um pouco o dado de aprovação e trabalhar, na verdade, com a tela de avaliação do governo, vocês vão entender daqui a um minuto por quê. Desde março de 25, a avaliação negativa do governo é sempre maior do que a avaliação positiva, né? Vocês estão vendo aqui que a linha vermelha que está na tela é maior, né? Hoje 42% avaliam negativamente o governo, contra 31% de avaliação positiva, e 26% que dizem que o governo Lula tem um desempenho regular. Por que esse dado é importante para a gente fazer a análise, Sadi, sobre o desempenho do governo? Olha que curioso. De novo, se as intenções de voto refletem que o Lula tem uma força no eleitor de renda baixa, na avaliação do governo é a mesma coisa. Quem tem até 2 salários mínimos avalia o governo 41% positivo contra 29% regular e 29% negativo. É o melhor desempenho que o Lula tem nos segmentos. Agora vamos mover essa câmera aí do estúdio para a coluna do meio. Olha o que está acontecendo com a turma de 2 a 5 salários. O negativo do governo Lula só aumenta. E é bom lembrar, eu quero enfatizar isso. A grande aposta do governo Lula era neste segmento. O governo trabalhava com a ideia de que a renda baixa de 2 salários mínimos estava basicamente garantida pelas entregas e programas sociais, e agora o imposto de renda e toda a discussão sobre a justiça tributária recairia sobre a população que tem até 5 salários, e isso melhoraria o desempenho. Não está acontecendo, pelo contrário, nesse público o resultado está sendo mais negativo. No público, na terceira coluna que a gente vai olhar agora, que é de mais de 5 salários mínimos, aí já era natural esperar esse ano um eleitorado que é mais arredio e rejeita mais o governo Lula. Então, Sadi, o governo continua tendo a renda baixa, continua não tendo a renda alta e está perdendo a renda média. O que gera aquele gráfico que Thomas pedia, né, agora há pouco, que é quando a gente divide de novo o eleitorado nos 5 grupos, e a gente vai ver os lulistas estão super satisfeitos com o governo, 82% de avaliação positiva, a esquerda não lulista também está satisfeita, 66% de avaliação positiva, os bolsonaristas do outro lado, 84% dizem que o governo é ruim ou péssimo, e a direita não bolsonarista, 84% também dizendo que o governo é ruim ou péssimo. O foco, de novo, recai sobre os independentes. Para os independentes, 42% está aí na tela, agora mais pertinho, para ficar mais fácil de ler, né? 42% de avaliação negativa e 42% de avaliação regular. Olha o positivo, como era 24% lá em dezembro, e agora é 14%. Então, o governo tem um problema claro de avaliação. Por que eu estou enfatizando esse dado e indo aos poucos numa avaliação que vai abrindo, né, e compreendendo a informação que a gente está vendo? Para chegar nessa tela, que é um pouco mais complicada, mas ela é fundamental porque ela conta a história de todas as eleições que nós já tivemos no Brasil. O que vocês estão vendo nesse tanto de linha é o seguinte: a gente pega o percentual de brasileiros que avaliam positivamente um determinado governo e subtrai do percentual de brasileiros que avalia negativamente um governo. E a gente fez isso com todos, eu estou usando aqui as pesquisas do Datafolha, né, a Quest não existia lá atrás, eu estou usando o Datafolha, que é uma importante referência, e estou comparando todos os presidentes que já governaram o Brasil. Sadi, o que a gente tem como regra? Assinante, todos os presidentes que tiveram avaliação positiva maior do que a avaliação negativa neste momento dos seus mandatos conseguiram ou a sucessão ou a reeleição. Eu estou falando de Dilma 1, Lula 1, FHC 1 e Lula 2. Os 4 primeiros. Todos os presidentes que neste momento tinham uma avaliação negativa maior do que a positiva, portanto saldo negativo, estou falando de FHC 2, que não foi o sucessor, Bolsonaro, que não se reelegeu, Collor, que foi empichado antes, Temer, que nem conseguiu, né, ir à campanha, e Dilma 2 foi empichado antes. Todos esses nomes que estão negativados não conseguiram sucesso eleitoral. Por que isso é relevante? Eu vou chamar a atenção dessa linha escura, da linha preta, que é o saldo de avaliação do governo Lula 3. Hoje, o Lula 3 faz... Ele se parece mais no desempenho do seu governo com aqueles presidentes que, na verdade, não tiveram sucesso eleitoral na campanha. Então, quão grave é a situação do Lula? Se a gente compara com outros presidentes que já disputaram a reeleição ou tentaram ser sucessores, eu diria que o presidente Lula não está tão ruim quanto estava Bolsonaro lá neste mesmo momento em 2022. Vocês vão ver aqui que o Bolsonaro tinha um saldo negativo ainda maior do que o Lula, mas o Lula 3 não está em um bom momento, né, do desempenho do seu governo. Você, Otávio? Então, vamos lá. Olha, eu acho que existem 2 tipos de eleitores. O Felipe bota ali, né, esquerda não lulista, direita não bolsonarista e direita bolsonarista. Eu acho que dá para simplificar em 2 eleitores, o independente e o independentemente. Independentemente de qualquer fato, eu já escolhi o meu candidato. Porque me impressiona o seguinte: o Lula contra o Caiado tem 43, o Lula contra o Renan, que é desconhecido, tem 44. Não muda.
Então, assim, independentemente de quem for, quem não for, eu vou votar contra. Vai ser. E aí eu queria ouvir o Felipe. Mais uma vez uma eleição do voto contra. Você está votando contra, seja lá quem for, entendeu? É o Mané, é o Titico da padaria. Eu sou contra Lula, eu vou votar em qualquer um. Então, esse aí é um ponto. Outro, que aí eu sei que essa pesquisa não é qualitativa, ou seja, os motivos do voto. Mas o Flávio, ele, do ponto de vista do noticiário, é novidade, porque ninguém falava do nome dele para candidato. E eu repito, assim, eu vejo uma fadiga de material com o Lula. Próprio uma fadiga, as pessoas cansadas ali, a imagem. E isso aí acontece com qualquer político, todo mundo é assim. Brizola também chegou a um ponto que tinha uma fadiga. O Lula é até mais resiliente do que todos, mas a fadiga chega uma hora que cobra o seu preço. Tinha uma foto do Flávio Bolsonaro com a paca. Então, são erros, assim, que não estão na nossa macrovisão de política, mas que impactam o eleitor. Então, eu queria saber do Felipe se essa vai ser uma eleição de quem é Para melhorar a história da paca, a paca era liberada pelo Obama e quem deu foi o Emílio. Aí não dá. O que eu falei que eu não sabia é do uso disso, nessa esgotosfera, né? Que virou a internet, né, de exploração de lado a lado sobre fatos da política. A gente tem visto muito isso acontecer. Felipe. Guedinho, é importante você ter comentado isso, porque de fato a gente está aqui olhando, explorando esses subsegmentos da pesquisa, mas o grande número, né, ele na verdade traz variações muito pequenas, muito residuais. A gente viu a aprovação do governo, um ponto a mais de desaprovação, um ponto a menos de aprovação, é tudo muito na margem de erro, é tudo muito lento nesse sentido, as mudanças não são disruptivas, enormes. E com esse altíssimo nível de polarização, é claro, as pessoas vão usando atalhos cognitivos, né, eu sou de um time A, do time B, acabo indo para cada um dos lados. Então eu concordo 100% com você. Por isso a gente mede, por exemplo, o indicador de medo, né, do que você tem mais medo, do Bolsonaro voltar ou do Lula continuar no poder. Dá um empate numérico, Guedinho, é o mesmo número, de brasileiros tem medo de um, tem medo do outro. Né, a dinâmica que a gente viu aqui da avaliação de segundo turno, das intenções de voto, mesma coisa, o Flávio está ali 2 pontos acima, mas o Lula é muito resiliente, mesmo com um cenário bastante negativo, o Lula continua, né, mantendo um público muito fiel. Esses, independentemente da posição que vão votar de um lado ou de outro, mostram, né, a força que se tem desses votos blocados.